Quais que são os 3 fatores que determinam o sucesso de uma lavoura de milho? É sobre isso que a gente vai estar tratando no vídeo de hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui, chegando para mais um vídeo do canal AgroBrasil. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e também deixe seu like, isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a produzir cada vez mais conteúdo agro. Também, se você quiser receber esse PDF e outros PDF dos vídeos aqui do canal, tem um link aqui abaixo do nosso grupo de conteúdos. Tem tanto no WhatsApp como também no Telegram. Escolha um deles, entre lá e a gente sempre manda os vídeos e manda também esses materiais complementares para vocês. Beleza? Então vamos falar sobre isso. Quais que são esses 3 fatores? A gente atende muitos produtores de milho, inclusive essa foto aqui que vocês estão vendo atrás é de um produtor de milho que a gente atende. E o pessoal fica com bastante dúvida. O que nós devemos focar principalmente para conseguir uma boa produção de milho? E a gente destacou os 3 principais fatores aqui, na nossa opinião, que determinam e muito o sucesso de uma lavoura de milho. O primeiro deles é a genética. Quase não se fala disso, ou o pessoal não dá tanta importância para esse ponto, mas quando a gente está tratando de uma agricultura profissional, de uma agricultura consciência, o ponto genética é fundamental, porque hoje existem muitos híbridos diferentes no mercado, né? Se você for pegar aí uma loja agropecuária e perguntar quais híbridos que eles têm, tem um determinado híbrido aqui para silagem, tem um outro aqui que é bom para grão, tem um outro aqui mais de segunda linha. Então a genética é o que determina a diferença de um e de outro na hora do pessoal da loja agropecuária te vender. E também a genética de cada híbrido, né, vai ter respostas diferentes ao investimento de uma lavoura. Por exemplo, pode ter um híbrido lá que tem uma resposta em produtividade muito alta. Aí vale a pena de você investir numa adubação mais pesada. Ao invés de você estimar uma produtividade de 6 a 8 toneladas por hectare, você pode estimar a 10 a 12 toneladas, porque aquele híbrido também responde muito bem. E a genética também vai influenciar bastante no aparecimento de doenças e tolerância a períodos de seca. Então, vocês já devem ter visto isso, que muitas vezes tem uma mesma lavoura, 2 híbridos diferentes plantados naquela lavoura, uma teve uma resposta a um período de seca e outra foi muito melhor. Ou uma foi muito mal aqui ao aparecimento da cigarrinha, teve problema com enfesamento, e outro híbrido foi muito bem. Existe isso por uma questão genética, de tolerância a pragas, de tolerância a doenças, por exemplo. Um outro fator aqui que a gente não pode deixar de citar é a fertilidade do solo. O milho, como vocês sabem, acompanha aqui o canal e a gente fala bastante sobre a cultura do milho, ela é bastante exigente com fertilidade do solo. Então eu preciso ter feito uma boa correção, eu preciso ter escolhido também os melhores adubos, um bom formulado. Se tem pouco fósforo, eu escolho um formulado com mais fósforo, né? Se tem pouco potássio, às vezes eu preciso colocar um potássio também em cobertura. Então tem todas essas questões que a gente deve analisar no quesito fertilidade do solo. Então por isso que eu coloquei aqui, nós precisamos sempre arrumar bem o solo para conseguir um bom resultado. Então não adianta eu jogar um monte de adubo lá. Quem acompanha aqui o canal sabe que jogar um monte de adubo, na maior parte dos casos, pode ser um desperdício de dinheiro. Eu preciso saber o que aquele solo está precisando para que eu possa colocar. Então, por isso, se eu fizer um bom planejamento, o dinheiro investido em adubação vai retornar no final, vai retornar em produtividade. Mas eu tenho que saber o que colocar, em qual época colocar, qual que é a melhor estratégia também com a questão aqui dos fertilizantes. Então, se eu começo arrumando bem o meu solo, com uma análise de solo, depois eu vejo quais que são os melhores adubos, aplico o formulado correto, faço uma adubação de cobertura na época correta, na quantidade também que aquela minha lavoura vai conseguir responder. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que é: sua cidade é boa para produzir milho?
Eu fiz esse vídeo semana passada. Se você tem essa dúvida ainda com relação ao clima, com relação à altitude, assista o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, que é muito importante para a gente definir a dosagem de adubos e quanto que a gente vai investir em adubação. O ponto número 3, e não menos importante, é com relação ao manejo da lavoura de uma maneira geral, ao controle de pragas ou controle de doenças. Eu tenho que saber quando que eu devo intervir na minha lavoura para conseguir ter um controle mais efetivo de uma determinada praga. É o caso da lagarta do cartucho. Eu não posso deixar aquele problema se agravar demais para então fazer uma intervenção. Muitas vezes nas lavouras eu devo me antecipar aos problemas, por isso que sempre eu faço monitoramento da área. É muito importante para quem tem lavoura de milho ou vai começar a plantar milho, que faça esse monitoramento. Semanalmente, veja ali o que tem de doença, o que tem de praga, para conseguir planejar o que nós vamos aplicar, qual estratégia que nós vamos adotar para terminar com aquelas pragas, para terminar com aquelas doenças. Um outro fator importante aqui é a plantabilidade, né? Plantar corretamente com espaçamento e densidade indicado para aquele híbrido. Então, em determinada condição lá, por exemplo, de altitude, acima de 600 metros ou abaixo de 600 metros, a empresa detentora daquele híbrido, daquela genética, vai indicar uma determinada densidade de plantas. Pode ser 55 mil plantas por hectare, 60 mil plantas por hectare, e eu tenho que respeitar essa densidade. Também o espaçamento, se você vai utilizar um espaçamento de 45, 50 centímetros, ou um espaçamento um pouco maior, de 60, 75 centímetros. Tudo isso também é interessante que a gente pense para que faça uma boa implantação da lavoura, e aí lá no final a gente vai conseguir ter um sucesso muito grande naquela área. E saber o que fazer na época certa de maneira eficiente. Trabalhar sempre com técnica, trabalhar sempre com ciência, porque é o que determina o sucesso de uma lavoura. Eu sempre falo aqui no canal sobre ciência e sobre técnica, que é muito melhor você saber o que fazer na época certa do que efetivamente utilizar o produto A, o produto B, o produto C, que muitas vezes tem um apelo de marketing muito grande, principalmente com essa questão dos fertilizantes. Então, tomar bastante cuidado nesse ponto e nesse fator. Aí, com esses 3 pilares bem ajustados aqui, tanto da parte genética, né, da parte de fertilidade do solo e de manejo, a gente consegue ter uma lavoura de sucesso. Principalmente, né, o que o produtor consegue controlar mais é a fertilidade do solo e o manejo. Mas, claro, a genética boa, comprar um híbrido bom, também vai fazer a diferença lá para a nossa área. Se você quiser aprender tudo sobre cultivo de milho, nós temos o nosso curso profissional em cultivo de milho e de sorgo, tem grupo de alunos, tem certificado, tem mais de 100 aulas explicando passo a passo do plantio e da condução de uma lavoura de milho. Eu vou deixar um link aqui abaixo, você pode clicar e você pode conferir. Beleza, galera? Também deixem aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião, isso é muito importante mesmo pra gente. E lembre-se sempre, se sua missão é produzir, a nossa missão é te ajudar. Até um próximo vídeo e tchau, tchau. Se você quiser obter vantagens como vídeos exclusivos e outros benefícios, torne-se um membro do canal AgroBrasil. Para isso é só você clicar no botão abaixo e escolher uma das opções. Também muito obrigado a todos os membros que apoiam o canal a continuar produzindo mais vídeos aqui para o YouTube.